Amém? Vamos lá, irmãos, vamos lá. No final a gente descobre o tema. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Verso 8. Depois nós vamos orar pela nossa irmã Jani também, que está hospitalizada. Amém? A mãe do Alexandre. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Verso 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graça nessa manhã, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, abre os olhos do nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, Paulo faz uma declaração ousada, e não só em um momento aqui no texto, mas ele faz em alguns momentos, em 2 versículos de forma especial. Paulo faz uma declaração, ele diz: não desanimamos. Não desanimamos. Diga para o teu irmão do lado: não desanimamos. Fala para ele: você chegou desanimado? Então você precisa aprender algo. Sabe, irmãos, nós precisamos entender, nós queremos logo que as circunstâncias mudem, mas Deus está muito interessado em mudar nós antes de mudar as circunstâncias. Amém? Então nós precisamos aprender algumas coisas, e aprender com esse irmão aqui precioso, Ele diz ali que ele e aquelas pessoas não desanimavam. Amém? Isso é muito importante. Talvez você fique aqui imaginando, já tem uma crença aí no teu coração, uma fortaleza estabelecida. Será que é possível viver uma vida sem desanimar? Puxa, não desanimamos. É uma declaração muito forte, Mas é exatamente isso que Paulo está falando, e não de forma figurativa, ele está falando de forma clara. Não desanimamos, não desanimamos. Agora, o que nós precisamos entender, que isso não é algo automático. Viver uma vida como Paulo, como muitos irmãos, como os nossos heróis da fé, ao ponto de poder dizermos que não desanimamos, não é algo automático, não é algo simplesmente que acontece automaticamente, como se fosse uma loteria, que Deus escolheu alguns para não desanimar e escolheu outros para desanimar. Não é algo automático, é necessário nós entendermos alguns princípios,
Primeira coisa que nós temos que entender é que Paulo, será que Paulo tinha problemas para dizer que ele não desanimava? Será que a vida de Paulo era mais fácil do que a nossa? Se nós olharmos alguns contextos, como o próprio 2 Coríntios, no capítulo 1, ele fala que eles estavam passando por um tempo de terrível dificuldade, de muita dificuldade. Certamente a dificuldade que nós estamos passando perto do que as pessoas que estão lá, na região lá de Israel, da Palestina, é muito pequeno perto daquilo que eles estão passando, Agora, no meio desse contexto que Paulo vivia de perseguição, ele diz: não desanimamos. Por quê, irmãos? Não é que ele não tinha problemas, é que ele aprendeu a viver acima dos problemas. No verso 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, a coisa exteriormente não estava fácil, produzia desgaste. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que ele não desanimava porque ele aprendeu a viver, blindado do que acontecia exteriormente. Ou seja, ele tinha muitos problemas exteriores, mas ele aprendeu a viver blindado interiormente daquilo que acontecia exteriormente. Isso é algo muito importante, porque glória a Deus, quando está tudo bem é fácil. Estar animado, dizendo, quero ir hoje celebrar, quando está tudo bem é fácil. Certamente nós temos irmãos novos na fé aqui na nossa comunidade, e certamente você vai dar algumas pisadas na bola. Puxa, quem sabe essa semana tu já pisou na bola. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É fácil acreditar que é justo quando você viveu uma semana em santificação. Difícil é acreditar que é justo quando nessa semana você não viveu em santificação. Ou seja, então, Paulo não desanimava e os irmãos não desanimavam porque eles aprenderam, a não ser dominado pelo mundo exterior. Isso é algo muito poderoso. E no versículo aqui 18 ele fala algo muito importante: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então aqui no verso 18 ele está começando a nos dar o segredo, amém? O grande segredo que não é segredo, que está claro aqui. Então o segredo para não desanimarmos tem a ver aonde colocamos, aonde fixamos os nossos olhos. Aqui o fixar diz de um olhar concentrado, é onde nós prendemos a nossa atenção. E nós aprendemos lá no encontrão Soso que a fixação dos olhos é uma coisa muito importante. Por quê? Porque onde nós fixamos os nossos olhos vai produzir uma imaginação, porque é os pensamentos e imaginações que escrevem mensagens no coração, e é do coração que procede as fontes da vida. Então quando nós fixamos os nossos olhos, ou seja, fixamos os olhos, diz fixar os pensamentos, que vai produzir imaginações, que vai escrever mensagens no coração. E você vive através daquilo que está escrito no teu coração, e aquilo que está escrito no teu coração vai mandar mensagens para o teu corpo, para as suas emoções. Então fixar os olhos é uma coisa muito séria. Fixar, normalmente nós fixamos. Se eu colocar uma folha branca aqui com um pontinho preto, normalmente você vai fixar os olhos aonde? No pontinho preto. É ou não é? O que eu e você estamos permitindo que venha fisgar os nossos olhos, ficar a nossa atenção. Quem sabe essa semana inteira você ficou fixando os teus olhos em alguma notícia que você recebeu, em alguma coisa que você viu na sua casa, em alguma consulta médica que você teve que ir, em alguma coisa que você fez, e você deve ter fixado os olhos e falado: puxa, para mim não tem jeito mesmo,
Quem sabe você viu alguém da sua família que você está orando, você já começou a desanimar porque você fixou os olhos no exterior. Isso é algo muito sério. Sabe, irmãos, cada dia mais há uma percepção no meu coração, e a vida mostra isso, que nós temos uma urgência de aprendermos a viver uma vida pela fé. Nós temos uma urgência de aprender como a fé funciona. Nós precisamos entender que não somos apenas chamados, ou seja, que não apenas a nossa conversão se dá pela fé, mas tudo se dá pela fé. Efésios no capítulo 2, versículo 8, fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas não é apenas a salvação eterna que se dá pela graça mediante a fé. Tudo se dá pela graça mediante a fé, e nós temos que aprender a viver uma vida de fé. Nós precisamos entender que cada dia mais as coisas exteriormente serão piores, e nós precisamos aprender a estar blindados sobre essas coisas, não no aspecto de não passar por elas, mas como passar e como vencer elas, em nome de Jesus, pela fé. Romanos no capítulo 1, verso 16 e 17 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fala para o irmão do lado, você tem que viver pela fé. Nós sabemos que nós não podemos ter a nossa esperança apenas para essa vida. A Bíblia diz que se a nossa esperança é apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Todavia, meus irmãos, isso não significa que não devemos esperar intervenções divinas. Amém? Você tem expectativa por intervenções divinas? Mas isso não é uma coisa que acontece automaticamente. A intervenção divina é uma resposta a um coração de fé, cheio de fé. Amém? Não é um coração só que está lamuriando, chorando, reclamando, mas é um coração cheio de fé. Nós precisamos dar a resposta certa. Amém? Nós precisamos aprender a andar pela fé e dar a resposta certa. Isso é muito importante. E o nome de Jesus será glorificado a partir do momento que nós aprendemos a andar pela fé. A Bíblia deixa muito clara sobre a importância da fé. Em 1 João, no capítulo 5, verso 4, diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus no capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa por buscarmos a Deus, por confiarmos em Deus. Então nós precisamos entender que nós podemos fazer todas as coisas, mas se nós não andarmos por fé, é impossível agradarmos a Deus. É impossível, temos que aprender a andar por fé. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz algo muito interessante, até o versículo 7. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. No verso 6 diz algo muito forte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor.
É muito forte. Então aí que entra a questão, não basta apenas orar, não basta apenas pedir, é necessário não duvidar. Mas existe algo fundamental que faz com que a gente venha duvidar ou não duvidar. Amém? Isso é algo muito importante, né? Então, constantemente, como você está ouvindo nessa manhã, você ouve que precisa crer. Mas a questão é como crer. Né? Você já ouviu que precisa crer. Agora, como crer, né? Como a fé funciona? Como a fé funciona? Então, se nós olhamos para a Bíblia, ela fala algumas coisas sobre a fé. A fé, ela possui uma confissão. Quando nós estamos com o coração cheio de fé, a fé possui uma forma de falar. Você percebe uma pessoa que está com o coração cheio de fé na maneira como ela fala sobre as coisas. E eu aprendi também, né? Que a boca fala o que o coração está cheio, o coração está cheio do que a boca fala. Então, muitas vezes nós reconhecemos que não estamos com o coração cheio de fé, mas nós falamos a palavra de Deus para que o nosso coração seja cheio de fé. Amém? Mas é importante, você percebe claramente uma pessoa que está com o coração cheio de fé, ou buscando andar em fé, pela maneira como ela fala. E tem muitas pessoas que não gostam, né, de ser corrigido na sua maneira de falar. Elas pegam um diagnóstico natural e tratam aquilo como 100% de verdade absoluta. E pegam o relato de Deus e tratam como se fosse uma mentira. Falam, né, oram uma coisa e negam a sua oração logo depois no comentário, no falar. Isso é algo muito sério. A fé, ela primeiro tem que funcionar dentro de nós, para depois funcionar fora de nós. Por isso você vai ver muitos textos bíblicos falando da fé no coração. Então, primeiro a fé age dentro de nós para depois agir fora de nós. Primeiro você vai ganhar uma convicção interior para depois ver a sua convicção interior mudar a realidade exterior. Por exemplo, se nós chegamos e glorificamos a Deus só quando o médico dá o diagnóstico para nós, ou o exame mostra para nós, agora você não tem mais aquela enfermidade. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Isso não é fé, porque isso qualquer pessoa faria. É ou não é? Qualquer pessoa ficaria alegre, ficaria em paz quando ela já viu o resultado exterior. Por isso a fé atua primeiro no interior. Amém? Isso é algo muito importante. E a fé tem uma visão, e eu quero falar muito sobre essa visão da fé. Amém? A fé tem uma forma de enxergar. Hebreus no capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos. Eu sempre gosto de lembrar, aqui perto da nossa região tem uma quadrangular. Há muitos anos atrás, né, acho que meu pai estava nesse culto, se eu não me engano, ou ele que me contou isso aí, de que um pastor foi pregar lá e há muitos dias não chovia em Curitiba, e ele orou falando que iria chover em Curitiba no domingo. Parece que, se eu não me engano, o culto foi no sábado. Ele orou. Quando chegou no domingo, ele perguntou para os irmãos: quantos de vocês trouxeram o guarda-chuva? Parece que uma pessoa tinha trazido o guarda-chuva. Então a fé tem uma visão própria, e aqui o texto está nos dizendo, então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não se veem. Analisando esse texto aqui, né? Muitos imaginam que a fé é cega. Você fala assim, a fé é cega, mas não é bem assim que o texto está nos dizendo aqui. Não é que a fé é uma coisa cega, que a fé é andar no escuro. Uma coisa que Deus me falou muito forte no tempo de tribulação foi o seguinte:
Filho, andar pela fé não é uma loteria. Tipo assim, vamos ver se o meu número é sorteado. Não, andar pela fé é uma convicção, é uma certeza, é andar num terreno sólido. Não é jogar na loteria, vamos ver se dá certo. Vamos ver se eu sou sorteado por Deus para dar certo. Não, eu tenho uma convicção de fatos, né? Que esperamos, e a fé é a prova das coisas que não se veem. Elas não se veem no natural, mas não significa que a fé não tem uma visão sobre aquilo. Ela tem, mas não é baseada no natural, mas ela tem uma visão, ela tem uma convicção. Você está apegado em algo, você não está andando no escuro, você não está jogando na loteria. É um passo no escuro para aquele que não está andando pela fé, mas quem está andando pela fé sabe muito bem no que está confiando e aonde está pisando. Amém? Isso é algo muito importante. Por que andar pela fé não é um passo no escuro? Por que andar pela fé não é jogar na loteria? Porque andar pela fé é confiar na palavra de Deus. Amém? É confiar na palavra de Deus. Normalmente as pessoas falam, nossa, quando vê alguém andando pela fé, você é doido. Por quê? Porque ela está olhando o natural e não está olhando o que você está enxergando pela fé. Ou seja, andar pela fé é não enxergar as coisas naturais, mas não significa que não está enxergando nada, está enxergando algo sobrenatural, que é fundamentado sobre a palavra. A fé se firma no compromisso que Deus tem com a sua própria palavra. Deus não é mentiroso. Amém? Deus não é mentiroso. A fé, ao desprezar a visão natural, não significa que ela não tenha a sua própria visão. Agora, diferente de alguém que anda pelo natural, que está baseado nos 5 sentidos, a fé não se baseia nos 5 sentidos. Por isso que a fé não é baseada naquilo que se vê naturalmente. Ela não é baseada nos 5 sentidos, ela é baseada na palavra de Deus. A fé coloca a atenção, fixa os olhos naquilo que não se vê, mas ela está vendo algo, mas não é natural. É aquilo que não se vê, mas ela está vendo, porque é os olhos da fé. Amém? Se você está olhando o natural, você não está andando por fé. Se você está fixando os seus olhos no sobrenatural, você está andando pela fé. Amém? A fé tem a capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Amém? Os olhos naturais, quando estão limitados, você vai fazer um teste lá e ver como é que estão os seus olhos naturais. Você coloca lá, né, seus olhos naquele aparelho lá. Aí eles colocam as letras para você e muitos não conseguem enxergar. Por quê? Porque você está com a sua visão natural com problemas. Quando nós olhamos para a palavra e não conseguimos enxergar o que Deus está dizendo sobre nós, nós estamos com um problema na nossa fé. Mas quando nossa fé está alinhada, nós enxergamos a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu, e temos convicção naquilo. Amém? A grande questão é o seguinte: todos nós aqui estamos com foco em algo. Se você escolher colocar o seu foco no natural, você vai ter um resultado. Agora, se você escolher colocar o seu foco naquilo que não é natural, na palavra de Deus, você terá outro resultado. Inclusive na sua vida. Se você é alguém que foca a sua vida só no natural, você acredita que você existe aqui só para conquistar bens, só para ser alguém bem-sucedido, naturalmente falando, para conquistar um patrimônio maior, e você acredita até que a fé é só para isso, você vai ter um resultado na sua vida. Agora, se você acredita realmente nesse negócio de eternidade, eu estava pensando esses dias, né? Essa semana eu estava pensando. Eu falei, meu Deus, Senhor, isso aqui é tão passageiro, tão pequenininho perto do que é a eternidade. Ou seja,
Existem princípios para ser bem-sucedido apenas nessa vida, mas existem princípios para você receber o galardão eterno. Se eu acredito na palavra de Deus, certamente isso vai dar um choque na minha vida, na minha esposa, no meu casamento, em tudo que eu faço. Falar, nossa, será que nós estamos investindo a nossa única vida naquilo que vale a pena? Você sabia que você pode morrer hoje? Sabia que à tarde nós podemos comunicar, infelizmente, a gente vai colocar infelizmente, mesmo que às vezes, né, aleluia, oh glória, infelizmente o nosso irmão Robinaldo, não tem nem o Robinaldo, né? Oi? O nosso irmão Robinaldo, ele partiu dessa para uma melhor. Nós vamos ter o velório a partir das 9 lá no nosso prédio. Pode acontecer. Por quê? Porque pode acontecer, porque está escrito na Bíblia. Amém? Você está respirando? Mas pode parar. E a gente vive sempre fazendo projetos, né? Porque no final de ano, dezembro, e porque em 2024, mas porque até 2030 eu terei tanto na poupança guardado para comprar a minha tão sonhada casa própria. Mas certamente o outro que vai casar com a sua esposa vai usar esse dinheiro. Esse dia eu fui num culto lá e foi bem engraçado, né? Tem um irmão lá que há muitos anos lá, ele é bem conhecido na igreja porque ele tem uma voz muito forte. Quando ele dá um glória, todo mundo enxerga o glória dele na igreja, né? E aí igreja grande, o fulano lá, e aí falava sempre o fulano da fulana, né? Identificando o homem, ainda mais o nome dele é muito comum, identificando o nome dele pela esposa. O fulano lá, o Cleberson da Fabíola, né? Aí o pastor foi falar, cadê o fulano aí? Está aí o fulano que está aqui conosco desde o começo. O fulano da fulana, e falou o nome da esposa. Ele falou, não é mais da fulana, a fulana morreu, ele já está com outra. Azar dela que morreu. Brincando, né? É assim, acontece. Acontece. Então, aonde estamos colocando o nosso foco? Estamos focando naquele problema, estamos vivendo por aquele problema, estamos fazendo aquele problema nos consumir. Porque não devemos focar no que vemos naturalmente. A Bíblia está deixando uma informação muito importante aqui. Por que é isso que não é isso aqui que deve nos balizar a nossa vida? Porque aquilo que se vê é transitório. É transitório. Sabe, irmãos, formatar a identidade de uma pessoa naquilo que se vê, no seu título, no seu carro, no seu negócio. Você nunca deveria fazer isso, porque isso é transitório também. Ok? Não devemos focar no natural, porque o natural é transitório. Digo transitório. Eu estava pensando muito sobre isso, né? Os problemas passam, irmãos. Fica firme. Fica firme que os problemas passam. Eu não esqueço, né, da irmã do Henrique, né? Muitos não conhecem mais o Henrique aí, mas o Henrique existe. Há 2, 3 anos atrás, nós estávamos orando por ela, porque ela estava passando por um transplante. Agora, depois de 2, 3 anos, ela já estava ajudando a irmã dela, que também estava passando por um transplante, a Rebeca. Você vê, aquela que estava sendo ajudada, agora estava ajudando. E é tão interessante até que 2 Coríntios capítulo 1 fala sobre isso. Que nós vamos ser consolados para poder consolar. Amém? Ou seja, ela falando para a irmã agora, fica firme, eu já passei por isso, vai dar certo. Isso é algo interessante, as coisas passam.
Quem sabe, né? Você foi visitar o meu pai, daqui uns dias ele está te visitando? Amém? Eu não falaria esse amém, mas amém, mas pode acontecer. Mesmo sem falar amém, as coisas acontecem. Mas eu não vou falar amém, não. Calma que isso é amém, que você está dizendo, assim seja, quero ir para lá. Mas mesmo nós não querendo, temos problema nessa vida. Agostinho disse: a fé consiste em acreditar no que não vemos e como recompensa ver aquilo que cremos. Vou repetir. A fé consiste em acreditar no que não vemos, e como recompensa ver aquilo que cremos. Amém? Hebreus 11, 27 diz: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ou seja, ele via aquilo que era invisível. Ou seja, ele se atentava para aquilo que era invisível. É aqui que nós precisamos colocar os nossos olhos. Amém? Ou seja, a fé é que dá a capacidade para enxergarmos aquilo que naturalmente é impossível de se ver. Poxa, você vê a pessoa assim, poxa, o que esse cara está vendo que eu não estou vendo? Ele está enxergando pela fé. O que essa mãe está vendo no filho dela que ninguém está vendo? Ela está vendo o que Deus disse sobre o filho dela. O que essa mulher está vendo sobre a finança dela que ninguém está vendo? Ela está vendo o que Deus disse sobre as finanças dela. O que esse homem está vendo sobre a saúde dele que os outros não estão vendo? Ele está vendo o que Deus disse sobre a saúde dele. É interessante, né? A gente ficou contente com isso, do relato de uma enfermeira dizendo: poxa, no mesmo hospital, num quarto está um ambiente, nós entramos nesse quarto aqui, o ambiente está diferente. O que você está vendo? Aonde você está colocando a sua atenção? Nos problemas, que são transitórios, ou no que Deus disse que é eterno? Isso é algo muito importante. Agora, nós precisamos entender algo aqui muito importante: a fé não é otimismo, e sim ela se apoia naquilo que Deus disse. Se ela se apoia naquilo que Deus disse, nós precisamos estar cheio daquilo que Deus disse. Simples, amém? Eu estava lá no encontrão e eu pego as coisas naturais, as coisas que vão acontecendo, para ensinar princípios espirituais. E aí nós brincamos, né? Ali não lembro com quem era, nós estávamos falando sobre o Curitiba, o Coxa. E ali nós brincamos então que pela fé, né, o Coritiba ia escapar da segunda divisão. Aí eu falei: não, mas isso nós não podemos crer, porque não existe nenhuma base bíblica para nós nos apoiarmos que um time de futebol não vai cair para a segunda divisão, então o Coxa vai cair. Mas está entendendo que fé não é otimismo, fé não é você ter fé na tua fé, fé você não é acreditar no que você quer acreditar. A fé ela tem uma base. Agora, a Bíblia diz que a fé é convicção. Como eu vou ter convicção se eu não conheço a palavra? Eu preciso conhecer o que Deus fala sobre minhas emoções, o que Deus fala sobre minha saúde, o que Deus fala sobre as áreas que eu estou sendo desafiado na vida, o que Deus fala sobre os filhos, o que Deus fala sobre tantas coisas. A fé também não é só do aspecto pessoal, mas a fé também ela serve para a gente fluir nos dons espirituais, para a gente avançar como o reino de Deus na terra. Mas eu preciso conhecer.
Eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer isso. Isso é muito importante. Romanos, no capítulo 10, versículo 17, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E sabe, irmãos, isso aqui é muito importante, né? A centralidade da fé está em ouvirmos Cristo. Grave isso. O autor de Hebreus fala no capítulo 1 que anteriormente Deus falou de muitas formas com os homens. Mas hoje Deus fala conosco por intermédio de Cristo. Então é muito importante, muita gente tropeça na fé porque tropeça na própria Bíblia. Se você olhar, né, você tem ali muito se falando sobre fé, especialmente com Abraão. Você tem o período da lei que não é o período da fé. E aí você tem os evangelhos, e aí você tem Jesus, você tem os apóstolos, tudo falando sobre fé. Por quê? Porque a fé é a maneira como eu me aproprio daquilo que a graça de Deus conquistou em meu favor. Amém? Então nós precisamos entender. E como eu tenho um coração cheio de fé? Quando eu estou ouvindo a palavra de Cristo, o que Cristo está dizendo. Então se eu pego, né? Eu estava vendo ontem na internet, né, um pastor muito conhecido aqui na nossa cidade falando sobre finanças. E ele pegando um monte de texto, tudo atropelado do Velho Testamento, misturado com o Novo, misturado com não sei o quê. E tudo desorganizado. Ou seja, ele não está apresentando Cristo para a igreja. Sabe, irmãos, nosso desafio aqui, diariamente, em todo discipulado, em toda oportunidade, é falar sobre Cristo. Amém? Porque é quando nós ouvimos sobre Cristo que nós temos o coração cheio de fé. Nós podemos ver, por exemplo, episódios no Novo Testamento, claramente Jesus ali operando milagres, e antes de operar milagres, né, ali dizendo que o que ele operava era obra do diabo. Quando ele diz que perdoados estão os teus pecados, e aí o pessoal ali questionando, e aí ele desafia ali aquele momento, ele fala, então é mais fácil dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. E aí ele manda o doente levantar. Mas quando que o doente teve fé para levantar? Quando ele creu que os seus pecados estavam perdoados. Porque ele ouviu Cristo. Essa é a mensagem de Cristo ao mundo hoje. Eu fui lá naquela cruz e perdoei os vossos pecados. E é isso, o Evangelho vai produzir um constrangimento em nós, ao ponto de nós não queremos mais viver no pecado. Não porque nós temos medo, mas porque nós fomos constrangidos com essa graça, com esse amor. Então, se você ouvir sobre Cristo, certamente o seu coração vai se encher de fé. Agora, se você não ouvir sobre Cristo, se você ouvir uma mensagem misturada, um pouco de Cristo, um pouco de justiça própria, um pouco de Cristo, um pouco de religiosidade, certamente você nunca vai andar por fé. Então você tem que se encher da palavra de Cristo, do Evangelho, daquilo que Cristo fez por você. Amém? Isso é algo muito importante. Outro ponto importante é nós crescermos na intimidade com o Espírito Santo. Porque na intimidade com o Espírito Santo nós vamos receber palavras específicas de Deus, que nunca vão entrar em contradição com a palavra escrita. Mas eu não esqueço, quando eu estava em São Paulo, voltando lá, era de manhã, recebemos uma notícia muito triste, que um pastor tinha falecido de Covid, muita gente orando por aquele pastor, e eu estava lá no meu desafio sobre a questão da enfermidade, e quando eu me atentei para aquela notícia, aquilo começou a querer trazer um medo para o meu coração, e aí o Espírito Santo falou comigo, claramente eu percebi a voz do Espírito Santo falando comigo, não baseie a sua vida na experiência de ninguém, o que aconteceu com ele não tem nada a ver com você, se baseie a sua vida na minha palavra. Aquilo trouxe uma paz no meu coração, isso trouxe algo para mim que é muito forte até hoje. Por quê? Quando você lida com uma situação como do meu pai dentro do hospital como Erasto,
Nós temos pessoas que estavam com ele no quarto, nós temos uma pessoa que estava com ele no quarto que simplesmente faleceu. Nós temos outra pessoa que é até aqui do bairro, que estava se tratando no Erasmo, que depois nós descobrimos que era do bairro. A dona da Modas, ali, Andréia, faleceu também. E aí, se você não tem essa palavra específica de Deus no meu coração, que vai nortear a minha fé, o que vai acontecer é o seguinte: você vai achando que aquilo vai acontecer, você é o próximo do corredor. Você é o próximo do corredor, mas não. É nessa intimidade com o Espírito Santo, né, que você vai recebendo palavras específicas, direções específicas que vão fortalecer a tua fé. Amém? Vão fortalecer a sua fé. Romanos, no capítulo 4, versículo 12, diz: e igualmente o Pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a imitar a fé de Abraão, ele é o nosso pai da fé. E é interessante que esse texto aqui de Romanos, no capítulo 4, versículo 17, nos ensina algo tão poderoso. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Olha que coisa interessante, Deus tinha constituído ele pai de muitas nações, ele não estava com filho? É pai sem filho? Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vitória aos mortos, que chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Esse texto aqui é muito poderoso. A linguagem da fé. Deus nos ensina aqui como operar a fé. É chamando as coisas que... Vamos lá. Chama à existência coisas que não existem. Não existem aonde? No natural. Como se existissem. Amém? Olha a forma de falar. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha que coisa interessante aqui, olha aqui como ele não enfraqueceu na fé. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ou seja, ele conseguiu reconhecer o fato natural sem enfraquecer na fé. Nós já vamos falar sobre isso. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Ele sabia disso. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Opa, Deus falou. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Oh glória! Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Glória a Deus. Olha que coisa poderosa. Amém? Nós aprendemos aqui com Abraão, amém? Ele ficou fixo na promessa de Deus. Mesmo ele sabendo da realidade natural, ele não se enfraqueceu na fé. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. O problema é que a gente quer, vamos dizer assim, a gente quer quase que pensar naturalmente, como que Deus vai fazer? Irmãos, vamos falar um caso aqui. É uma coisa interessante. E aqui eu quero que você pense comigo sobre essa situação. Nós temos um caso aqui na nossa comunidade bem sério. Nós temos o caso da nossa irmã Jani, a mãe do Alexandre, né? Naturalmente o relato é que ela teve um AVC
de grau bem severo, e o resultado do AVC foi que o lado esquerdo do cérebro dela não volta mais a funcionar nunca mais. Não é aquela coisa de fazer fisioterapia depois, não. Para ela não tem fisioterapia. E o resultado é que ela, por consequência disso, não pode mais falar e movimentar o lado direito do corpo. Esse é o relato natural. Qual que era o relato natural de Abraão? 100 anos e a esposa estéril e já envelhecida. Opa! Preste bem atenção nisso que eu vou falar aqui. Olhando para as Escrituras, tanto os que andaram por fé, quanto os que falharam em andar pela fé, só tem uma questão aqui, diz respeito a onde eles colocaram os olhos deles. Onde eles decidiram fixar os olhos deles. E aqui, irmãos, nós aprendemos que isso é muito importante. Vamos olhar o nosso irmão Pedro. Quando ele, então, vê Jesus de longe, e aí ele vê que é Jesus, e ele então quer andar sobre as águas, Jesus diz vem, e ele olha para Jesus e começa a andar. E a gente sabe que de repente vem o vento, ele começou a perceber o vento, fixou os olhos dele na dificuldade e ele começou a afundar. Quando ele estava se dando bem? Ele estava se dando bem quando ele estava olhando para Jesus. Quando que ele começou a se dar mal? Quando ele começou a olhar para a circunstância. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos aqui em Números capítulo 13, nós temos ali os 10 espias, que foram espiar a terra prometida, ok? Eu fiquei muito com esse texto essa semana na minha cabeça, eu fiquei imaginando o seguinte, se somos enviados nós para uma missão lá na UTI do Hospital Vita, onde está nossa irmã Geni, somos aqui selecionados 10 irmãos aqui, entre irmãos e irmãs, para nós darmos um relato depois sobre a situação da nossa irmã Jani. Qual é o tipo de relato você traria para a igreja aqui no domingo? Nós estamos aqui e queremos saber aqui, meu irmão, fale um relato sobre a nossa irmã Jani. Qual relato você traria? Se você olhar ali em Números capítulo 13, você vai olhar que eles falam que a terra era boa, realmente a terra é top, a terra mana leite e mel, mais os moradores dele lá, eles devoram, eles são gigantes, eles vão devorar nós. Qual relato eu e você traríamos para a igreja? Realmente, para a nossa irmã complicou. Por quê? Normalmente, no grupo da igreja, e nós temos que mudar esse quadro, nós temos que mudar, porque se nós queremos andar pela fé, e Deus quer que a gente ande pela fé, Deus está nos treinando para isso. Qual que é a hora que mais as pessoas se importam? É a hora que, Kleber, se você tem alguma coisa para falar para nós sobre a situação do seu pai, me fala como está a dona Jani. Qual que é o relato que as pessoas querem? O relato do médico. É por isso que a nossa fé não funciona. Porque nós estamos dando muita importância ao relato natural. E damos muito pouca importância ao que Deus diz sobre a Geni. Deus, quais são os teus planos sobre a Geni? Quais são as tuas promessas sobre a sua filha? Ou será que Deus não tem poder de recriar o lado esquerdo, sendo que Ele criou o esquerdo e o direito? Deus pode querer levar a sua filha, amém? Nós também vamos, mas a única coisa que eu não concordo é que nós vamos ficar passivamente achando que é normal uma filha de Deus ficar acamada lá de forma deficiente. Não! Certamente esse não é um relato de Deus sobre ela. Certamente esse não é um relato de Deus sobre ela. Amém? Mas nós gostamos de falar do relato natural.
Eu de vez em quando provoco, né, alguns irmãos que me perguntam: como está seu pai? Eu falei: está conforme a sua oração. Eu sei que nós queremos, né, a nossa curiosidade é saber aí, como é que está lá. Mas irmãos, quero falar para você, tem caso, beleza, né, uma dorzinha de cabeça, como é que está, irmão? Beleza, já tomei um anador aqui, alguma coisa, já tá bom. Mas tem caso, irmãos, que você ouvir o natural só vai te derrubando a tua fé. Não é simples, você vai precisar realmente apoiar completamente a sua fé, não no relato natural, mas sim no relato de Deus. Amém? Estamos finalizando aqui, vamos lá. Nós somos um ser espiritual, mas também somos um ser que tem um corpo e que nós habitamos nessa dimensão natural. Agora, vamos prestar atenção nesse texto aqui. Pela fé, entendemos, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, o universo foi formado pela palavra de Deus. Quando alguém te perguntar na escola, quanto que você acredita? Eu acredito em Hebreus capítulo 11, versículo 3, em Gênesis 1. Eu acredito que o universo foi criado pela palavra de Deus. Por que você acredita? Porque Deus disse, ok? E seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Pronto, simples assim. Amém? Foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que não se vê, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, o que nós vemos hoje foi feito de algo que é invisível. Amém? Então nós temos a dimensão espiritual que é invisível e nós temos a dimensão natural que é visível. Mas a dimensão espiritual é que criou a dimensão natural. E aqui tem uma coisa poderosa. Aqui que está a questão. Por que que nós não devemos nos atentar àquilo que nós vemos? Porque é transitório. Aquilo que não se vê é eterno. Opa, então vamos lá. Quando nós olhamos aqui em 2 Reis, que eu amo esse texto aqui, já falei para vocês algumas vezes, e vou repetir aqui para ilustrar aquilo que eu quero ensinar. 2 Reis, capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: ordenou o rei, descubram onde está ele, para que eu mande capturá-lo. Ou seja, o profeta estava descobrindo o que o rei pensava, que o rei falava, e ele queria. Falaram para ele que era o profeta, e agora vão matar esse profeta. Ok. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eu fico imaginando como é que está lá em Israel agora, Deus protegendo Israel com uma grande tropa. O pessoal lá, os inimigos de Israel, durante toda a história, eles contam o exército natural de Israel, mas não sabem contar o exército sobrenatural, os anjos, e o exército espiritual que está trabalhando em defesa de Israel. Não tem como. Vão se dar mal todos. Isso é certo, sabe aquela guerra assim que você fala, não tem graça, sempre termina do mesmo jeito. Eles ganham, sempre ganharam e sempre vão ganhar. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e foi na padaria. Brincadeira. E quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu Senhor. Já fico imaginando a nossa vozinha, né? Quando está na tribulação: ah, meu Senhor. O que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Puxa vida, não tenha medo. Você sabe essa palavra, não tenha medo, não tenha medo? Jesus falou muito: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Olha que coisa poderosa. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja.
Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu colina cheia de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Puxa, o cara estava cheio de segurança particular. Aqui nós temos duas dimensões: a dimensão natural, que é transitória, e a dimensão espiritual, que é eterna. Amém? A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Então preste bem atenção aqui. Qual é o veículo que traz à existência a realidade espiritual para mudar a realidade natural? A fé. Olha que coisa interessante, grave bem isso. Essa realidade natural é transitória. Ela foi criada pela realidade espiritual. Aqui nós temos um princípio: o transitório não pode mudar o eterno, mas o eterno pode mudar o transitório. Amém? O eterno pode mudar o transitório quando nós acreditamos no que Deus disse. Glória a Deus. Isso é algo muito poderoso, amém? Eliseu viu que o menino estava preso no natural, e que ninguém que anda no natural anda pela fé. Por isso ele pediu: Deus, abre os olhos. Sabe, irmãos, por isso que Paulo pediu para Deus, aos Efésios e tantas cartas, pedindo: Senhor, abre os olhos do coração, abre os olhos do coração, abre os olhos do coração. Amém? A fé permite a mudança da realidade transitória, para que ela se manifeste a realidade eterna. Amém? Qual é a realidade de Deus sobre nossa saúde? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Aonde nós costumamos ficar com nossa atenção e fixando os nossos olhos? Naquilo que o médico disse, que é transitório. Diga assim: eu posso estar passando por uma enfermidade, mas ela é transitória, porque o eterno vai se manifestar no meu corpo. Amém? Então o seguinte, não significa, que nós sermos da fé dizer assim: não, você tem alguma coisa? Naturalmente eu tenho, naturalmente eu estou com dor aqui, estou passando aqui, está doendo. Mas essa não é minha realidade, não é aqui que eu estou fixando meus olhos. A realidade sobre o meu corpo é: já sou curado. Como você se enxerga como curado? Deixa eu falar agora sobre santidade. O que Deus diz sobre você? O que Deus diz sobre nós? E aqui você tem que aprender também. Você ainda está em muitas áreas da sua vida no transitório. Talvez você fuma, talvez ainda você fala um palavrão, talvez você ainda torce para o coxa. Ou seja, você está no transitório. Você tem que entender isso, irmãos. É de fato. Aí você fica olhando para você no transitório ainda, e você foi lá no encontrão, você ficou animado, você escutou sobre a palavra de Deus, você saiu de lá: eu sou de Deus, mas de repente, na segunda, tu deu uma cheiradinha, né? Tu tomou aquele corote. Agora, se você ficar olhando para o transitório, você vai desanimar. Agora, se você olhar para o eterno, para aquilo que Deus diz sobre você, e aí você pela fé vir aqui e dizer: isso aqui é a minha realidade, eu trago ela para cá. Pá! Essa é a minha realidade. Ou seja, é muito fácil dizer: eu sou justo, Cristo é minha justiça, eu sou santo, quando você já vê a justiça e quando você já vê a santidade. Agora, você dizer que é justo porque Cristo te tornou justo, mesmo quando você não vê justiça em você, é um ato de fé. E você crer que o outro é justo quando você não vê a justiça de Cristo nele ainda, é um ato de fé. Por isso, a Bíblia diz: a ninguém
conheçamos segundo a carne. Glória a Deus. Sabe, irmãos, uma pessoa da minha família que fala assim: puxa, eu quero muito largar o cigarro, mas é muito difícil. Por que ela fala que é difícil? Porque ela só olha para o transitório. Pega o cigarro, acenda aí e fala: Cristo é minha justiça, Ele não tem mais poder sobre mim. Você vai lá e fuma. Aí o diabo vai falar: seu cara de pau, hipócrita, torcedor do Palmeiras. Agora vai confessando. Sabe por quê? Sabe o que é confessar? É concordar. Como dois vão andar juntos se não concordam? Ou você concorda com o que Deus fala sobre você, ou você não concorda. Porque libertação não é ato de força humana. Libertação é ato de fé no libertador. Amém? Se você lá está sendo tentado e você fala: eu morri para o pecado, e o cara está pecando, eu morri para o pecado. Eu vou te dar um exemplo aqui, e não estou estimulando o pecado, estou te ensinando como ser liberto. O nosso irmão Tiago Fiuza, que hoje é um presbítero do Rio de Janeiro, ele ficou 1 ano usando drogas. Depois, ele disse que tinha até uma experiência com Deus, né? Eu acho que ele colocava um reggae. Acho que viu os gnomos, seres extraterrestres, ele viu o mundo espiritual. Mas o que aconteceu? No meio desse período que ainda ele estava amadurecendo na fé, ele foi continuando olhando para Jesus. Foi continuando olhando para Jesus. E eu gosto muito de um antigo pastor meu que falava: eu nunca deixei de fumar, eu nunca deixei o cigarro. O cigarro não me aguentou e deixou de mim. Porque ele não aguenta quando você vive na verdade, e a verdade vai te libertar, não tem jeito. E a verdade não é o que você está vendo nesse momento, ela é a verdade natural, mas a verdade absoluta é aquilo que você está crendo. Você é justo e santo por causa de Jesus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Você aqui, que essa semana talvez não andou do jeito que gostaria, e você vai pegar o pão e o cálice, você vai participar, você tem que ter muita fé de que não é por causa de você, é por causa do sangue, é por causa do corpo dele. Isso é muito importante, meus irmãos. Esse é o processo do Evangelho. Você vai confessando a palavra, mesmo enquanto você está no transitório, você está nas suas incoerências, na sua imaturidade, ainda você está confessando. Em vez de ficar confessando ali: o cigarro é muito forte, confesse: Cristo é maior do que o cigarro. Cristo é maior do que o cigarro. Cristo me libertou do cigarro. Cristo é minha justiça. Cristo é minha força. Cristo é minha fortaleza. E sabe o que vai acontecendo? Quando você, de repente, você vai olhar e você vai ganhar uma força sobrenatural. Você vai dizer: o que eu estou fazendo? Porque não é uma questão só de espiritualidade, é uma questão de saúde. O que eu estou fazendo com o meu corpo? Você vai olhar para o cigarro e falar: isso aqui não me domina mais. Aí você vai poder declarar: o pecado não tem domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei da força própria, mas sim estou debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. Amém? A sua imaturidade é transitória. Não fixe os olhos nela, porque você vai desistir. Fixe os olhos no amor de Deus, e você nunca vai fracassar. Fixe os olhos na palavra de Deus, e você nunca vai fracassar. Ninguém pode se transformar por si mesmo. Ninguém pode ter nada bom se do alto não lhe for dado. Tudo é do Senhor, tudo é para a glória dele. E quando você parar de fumar, quando você parar de mentir, quando você parar de fazer tantas coisas, você sabe de quem que você vai devolver a glória. Não é para você. Você vai dizer: foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus, foi a justiça de Cristo em mim. Amém? É isso, meus irmãos. É assim que nós vivemos. Amém? Eu vi uma frase hoje de manhã e eu quero terminar falando ela aqui, muito importante. Se na sua caminhada você não bater de frente com o diabo, é porque você está andando na direção contrária, na mesma direção, desculpe. Então na vida nós temos, Jesus falou: vocês vão ter aflições.
mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você talvez orou e falou: Senhor, eu queria ser uma pessoa de fé, eu quero ser uma mulher de fé, eu quero ser um homem de fé. E como você vai ser alguém de fé se você não enfrentar os desafios? Para de correr dos desafios e para de ficar exaltando os desafios. Olha para Jesus. Aleluia. Olha para Jesus. Aleluia. Você não vai começar sendo um matador de gigante, você vai começar sendo um matador de anãozinhos. Você nunca vai ter fé para vencer o câncer se você não começar vencendo a dor de cabeça. Encara isso hoje em nome de Jesus. Você nunca vai ser um grande homem de Deus que vai pregar em megas conferências começando a pregar para o vizinho. Vai pela fé em nome de Jesus. Vai pela fé em nome de Jesus. Nós vamos tropeçar certas vezes, irmãos, mas não desista. Olha para Jesus de novo. Olha para Jesus de novo. Olha para as promessas de Deus. Olha para a palavra de Deus. Oh, Deus é poderoso. Oh, Deus é poderoso. Oh, Pai, Tu és poderoso.